Para resolver a equação de segundo grau, nós temos vários métodos de resolução, mas nessa aula especificamente nós vamos falar do método da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, que é o discriminante delta, que vai ser dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que essa fórmula nós já vimos trabalhando antes, quando estávamos calculando o valor numérico de uma expressão algébrica. Para encontrar os valores de x, nós vamos concluir com essa fórmula. Negativo b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse mais ou menos, que nós vamos explicar mais na frente o motivo que ele está aqui, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo da equação de segundo grau. Vamos retirar os coeficientes numéricos e jogar nessas fórmulas para encontrarmos os valores de x dessa equação. Nesse caso, nós temos que o a vale 1, lembrando do vídeo anterior que o a é o termo que acompanha x ao quadrado. Nós temos o b, que vale 2, lembrando que o termo b é aquele que acompanha x. E nós temos o c, que vale negativo 8, que é o termo independente desta equação. Jogando na primeira fórmula, que é a fórmula de delta, nós temos b ao quadrado, 4 vezes a vezes c. No lugar do b, nós vamos colocar o valor do coeficiente b, que é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Desce o 4, que é da fórmula de Bhaskara, coloca o valor do a, que é 1, e o valor do c, como ele é negativo, nós vamos colocar dentro do parênteses. Negativo 8. Vamos repetindo aqui o delta e vamos resolver essa fórmula. 2 elevado ao quadrado, 4. Ao multiplicar, fazer duas multiplicações, nós vamos fazer as duas ao mesmo tempo. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. E vamos fazer o jogo de sinal da multiplicação. Negativo com positivo, negativo com negativo, positivo. Finalizando essa parte, 4 mais 32, 36. O valor desse discriminante delta tem três opções. Ele pode ser maior do que zero, que é o caso aqui que deu 36. Ele pode ser igual a zero ou menor do que zero, que são os valores negativos. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas respostas para essa equação. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas respostas iguais ou pode-se dizer que é uma única solução. E quando o delta é menor que zero, ou seja, negativo, nós não temos respostas reais para essa solução. Porque na próxima fórmula, o valor do delta vai vir dentro do radical de uma raiz quadrada. E como não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, quando o delta dá negativo, podemos dizer que essa solução é vazia, não existe resposta, valor para x no conjunto dos números reais. Mas como o nosso delta deu um valor positivo, nós vamos continuar a responder a nossa equação, colocando a segunda parte da fórmula, que é x igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos fazer primeiramente a substituição de cada valor da fórmula pelo seu respectivo valor aqui da equação. A fórmula começa com o negativo, então vamos colocar o negativo. O valor de b é 2, mais ou menos, que faz parte da fórmula, raiz de quê? Do valor do delta, que é 36. Sobre 2, que é da fórmula, esse 2, assim como esse 4, faz parte da fórmula de Bhaskara, vezes o valor de A, que é 1.
Vamos resolver agora o que dá pra gente resolver nessa parte. O negativo 2 permanece, mais ou menos. A raiz quadrada de 36, sabemos que é 6. E 2 vezes 1, 2. Como eu tinha falado para vocês, esse mais ou menos, nós vamos saber agora a função dele nessa forma. Quando a gente tem um mais ou menos, significa que nós temos duas opções de finalizar essa conta. Uma que é com mais e a outra que é com o menos. Então, nós vamos pegar esse valor de x aqui e dividir em duas partes. Uma parte vai continuar com mais e a outra parte vai continuar com o menos. Na parte de cima, para diferenciar esses dois valores de x, nós vamos chamar de x' e x duas linhas. Na parte de cima, nós vamos colocar o negativo 2, positivo 6 sobre 2. E no x duas linhas, nós vamos colocar o negativo 2, negativo 6 sobre 2. Você pode observar que a única coisa que mudou aqui foi o sinal do 6, porque antes dele vinha um mais e um menos. Então, subimos com o mais, descemos com o menos. E vamos finalizar a nossa conta. Negativo 2 com positivo 6, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então, fica 4, que dividido por 2 vai dar 2 como resposta. Embaixo nós temos o negativo 2 e o negativo 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Negativo 8 sobre 2. Finalizando, nós temos como resposta negativo 4. Encontramos agora os valores de x que tornam essa equação verdadeira. Então, nós temos como solução dessa equação 2 e negativo 4, que são os valores que, se eu substituir no lugar desse x, tanto o 2 quanto o negativo 4, nós vamos ter essa equação igual a zero. Podemos dizer que essas duas respostas são as raízes dessa equação de segundo grau.